Doutor, como é que... Feliz ano novo também, viu? Muitas coisas boas pela frente. Como é que está a situação dos jogadores que fizeram os exames da Covid e o restante do grupo? Como é que está aí para essa temporada de 2022? Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Fico muito feliz de tê-los. Acho que tá, né? Tá ligado. Sim. Sejam todos muito bem-vindos. É muito bom tê-los presencialmente aqui também, ainda bem que o momento permite. Essa semana é uma semana que é dedicada à volta dos atletas, com todos os exames de rotina de pré-temporada, sejam eles cardiológicos, sejam os exames também com exames de sangue, a avaliação isocinética, as avaliações com os especialistas também. A gente tem a avaliação com a psicologia, com a nutrição, com a fisiologia, com os médicos, enfim. A gente faz uma avaliação individualizada para que o planejamento de trabalho durante o ano também seja individualizado. Então, a gente dividiu isso em todos os dias dessa semana, para que não fique sobrecarregado o mesmo dia, mas que também permita que os atletas todo dia também já façam treinamento no mesmo turno, para que não perca o dia inteiro apenas com avaliações. Falando especificamente sobre o Covid, a doença a gente aos poucos foi aprendendo a conviver com ela, né, em momentos diferentes, em momentos de isolamento completo, em momentos presenciais. E nesse momento agora a gente vive um momento que a gente convive com a cepa do vírus bem mais contagiosa, mas que tem se mostrado menos agressiva, né? Mas nem por isso podemos relaxar. Então a gente tem hoje um protocolo bem estabelecido no clube, com condutas de proteção dos funcionários, e dentre eles incluindo os atletas também. A testagem é apenas uma dessas etapas, e talvez nem seja a mais importante. Mais importante, na verdade, são as proteções que eles devem fazer, os cuidados, não só aqui no clube, mas também na sua vida pessoal, para que não tragam o vírus para dentro do clube, mas também não levem ele para suas famílias, enfim. Então, o cuidado tem que ser em cada uma dessas etapas. Uso de máscaras, hidratação e suplementação individualizada em estações individualizadas, enfim, várias etapas são importantes para que a gente consiga ter sucesso e ter o mínimo de perda desses atletas no convívio com a gente. Na primeira testagem que a gente teve 8 casos positivos. Desses, apenas 2 tinham sintomas leves, os outros 6 totalmente assintomáticos. Mas ainda assim, a gente segue nossa conduta que a gente sempre teve. Eles são avaliados pelo DM do clube, encaminhados para avaliação com o infectologista. Realizamos uns exames complementares mais específicos para eles, para ver se eles realmente estão sem nenhuma complicação maior. E então nós programamos o retorno gradual. Primeiro o retorno individualizado, sempre respeitando o isolamento, e depois o retorno para voltar a treinar com o grupo. Doutor Cláudio Maurício, o Fortaleza vai ter 5 campeonatos. Quantos médicos o Fortaleza está contando para toda essa temporada? Na verdade, hoje a gente tem no clube, contando comigo, 8 médicos. 5 no profissional e 3 na base, sendo que um da base é porque teve uma troca, nós teremos um 4º também na base. E esses 5 médicos revezam entre si nas escalas presenciais e de viagens, mas todas as discussões e decisões são realizadas em grupo por todos eles. Boa tarde, doutor Cláudio Maurício, sou o Lucas Alisson, Kaká, do Razão Tricolor. Gostaria de perguntar ao senhor qual a importância dessa pré-temporada na questão das lesões dos jogadores. Vimos na temporada passada que o Fortaleza conseguiu uma boa margem com relação a lesões. Então, qual é a preparação que o senhor pretende ter na área médica do Fortaleza para essa pré-temporada evitar o Fortaleza ter desgastes? Essa primeira etapa é fundamental. Lembrando que ano passado a gente não conseguiu ter da forma que a gente queria, né? Porque o ano acabou e já começou o outro. Esse ano a gente pretende otimizar esse período, aproveitando ele ao máximo, não só para avaliações, mas também para prevenções. Então a gente já estabelece o trabalho precocemente como vai ser feito individualizado, por isso a importância de você conseguir pegar o máximo de informações dos atletas em que condição eles estão. Nem todos os atletas chegam em condições iguais, alguns chegam com a condição de uma forma, outros de outra forma. Alguns respondem ao tratamento mais rápido, ao planejamento mais rápido, outros não. E aí vem toda a programação de nutrição, avaliação fisiológica, reforço muscular, repouso, descanso, enfim. É uma série de fatores que levam ao sucesso ao longo da temporada. E isso a gente preza muito. E é importante, sim, a harmonia que existe no grupo de trabalho. Tanto da multidisciplinaridade de todos os setores, mas também a comissão técnica, que entende a importância disso. Não é incomum, às vezes, a gente vê alguns clubes que, às vezes, deixam essa parte como sendo secundária.
E esses dados coletados, se eles são muito bem armazenados e bem utilizados, trazem resultados. Hoje a gente tem aplicativos que a gente usa, softwares, que conseguem fazer o cruzamento desses dados e nos dar uma projeção de resposta dos nossos atletas ao longo do ano. E a gente consegue saber como expor o nosso atleta à carga, como fazer esse afastamento do atleta no período que acha que é preciso, fazer tratamentos de manutenção, de reforço, enfim, para que a gente consiga, a longo prazo, ter o mínimo de perda de atletas e também o máximo de rendimento deles. Ótimo. Também gostaria de saber como é que o clube, o senhor falou também da questão aí do aplicativo, nós vemos também nos stories do Instagram do clube alguns maquinários que o Fortaleza está utilizando agora nessa representação. Então, eu gostaria de saber quais foram os investimentos que o clube fez nessa área da medicina esportiva. Perfeito. O que a gente sempre preza, o primeiro passo é o material humano, né? Isso é o mais importante. É que você tenha profissionais capacitados para que em cada área específica, na sua expertise, possa direcionar o trabalho e a programação específica. Do ponto de vista de maquinário, a gente teve sim uma grande evolução do ponto de vista de não só softwares, como a gente tem softwares bem modernos, aparelhos de captação de dados, como, por exemplo, dosagem de CK, termografia, mas esses dados, se não tem o profissional muito bem capacitado, e então tem uma interação entre eles, a gente vai ter dados que não vão ser muito bem utilizados. E o mais importante é essa integração para que a gente coloque em prática os dados. Não adianta eu alimentar o banco de dados e não utilizá-los a nosso favor. Dr. Cláudio Maurício, Miguel Júnior, Rádio Povo, CBN, CBN Cariri. O Fortaleza manteve o seu elenco 82% do elenco passado. Só saíram 6 jogadores. Isso facilita mais para o departamento médico do clube? Perfeito. Aí tem duas coisas são importantes de observar. Se a gente manteve grande parte do elenco, é porque esse elenco mostrou para a gente que merecia continuar. Ou seja, que deu resultado. Então, a gente já mostra para a gente que é um elenco que tem um bom perfil, não só técnico, mas também físico. E isso ajuda, sim, porque a gente já conhece o nosso atleta. Então, grande parte do trabalho que vai ser iniciado agora, se eu já conheço o meu atleta e como ele responde a isso, facilita, sim, na programação. Mas não quer dizer que a gente não possa mudar. A gente quer um pouco mais daquele atleta. Se a gente quer um pouco mais dele, a gente vai fazer um trabalho tentando otimizar o que ele pode dar para a gente. O Fortaleza joga dia 30, o primeiro jogo oficial. Começou na segunda, 20 dias de trabalho. Esse momento de pré-temporada é o momento que o departamento médico trabalha mais no ano? Na verdade, Miguel, a gente acaba trabalhando muito o ano inteiro. Por quê? Porque nesse momento a gente tem essa parte das avaliações de pré-temporada, né? E de recuperação de alguns atletas que não chegaram, às vezes, 100%. Mas, ao longo do ano, a gente tem várias outras nuances e variações que são tão importantes quanto, como, por exemplo, eu tenho um prazo para o retorno do atleta quando ele tem uma lesão mais rápida, que ele precisa jogar. Muitas vezes eu não tenho o descanso que ele precisa. Muitas vezes eu tenho um atleta que lesionou à noite, mas no dia seguinte tem a viagem, eu não sei que dimensão ou que tamanho foi a extensão daquela lesão. Então, na verdade, a gente acaba trabalhando 24 horas, sempre em épocas diferentes, né? Às vezes, quando eu tenho mais jogos na semana, é um pouco mais sobrecarregado, mas agora, na pré-temporada, não deixa de sobrecarregado também, haja visto que a gente tem que ter a avaliação de todos os atletas e a programação do ano inteiro. Doutor, você comentou aí, né? Nem todos os atletas chegam 100%. Há algum caso que salte os olhos nesse reinício? Não. Se a gente lembrar do ano passado, a gente teve um atleta, o Crispim, que ele teve uma lesão que demorou um pouco mais a recuperar. Num jogos decisivos que a gente teve, ele atuou muito bem, mas no último jogo ele não atuou. E a gente era um atleta que a gente tomou cuidado durante o período de afastamento de monitorar ele. E voltou 100%, na verdade, já treino normal, enfim, sem nenhuma restrição. A gente tem um caso de um atleta que, na verdade, fez um procedimento no intervalo de férias, mas que também já está na fase de recuperação final, mas ninguém que vai ter prejuízo na nossa volta dia 30. E sobre testagem, com que frequência isso vai ser feito? A partir do momento que foram 8 positivados, o risco é maior? Isso é muito importante. Isso aqui já está comprovado no mundo inteiro que existem formas que a gente deve abordar a pandemia no momento atual, né? E é muito comum que a comunidade, em geral, busque o teste como sendo o ponto-chave da decisão das condutas. E não são, na verdade. A testagem, em geral, hoje, é bem claro para a comunidade internacional toda que o que é que vai proteger mais a gente? É a vacinação. E aí eu falo disso sem nenhum viés de defender vacinação ou não, enfim. Eu estou te falando porque está comprovado, isso é científico. O que vai minimizar as intercorrências com a doença é a vacinação.
Mas não quer dizer que eu vacinado eu não posso testar positivo. Mas se eu quero viver em sociedade, a comunidade mundial decidiu o quê? Se eu quero viver em sociedade, o que vai permitir isso hoje? É vacinação. A testagem é muito utilizada nas fronteiras, né? Você vai mudar de país para país, eu não quero que o vírus se desloque de um país para o outro, e eu teste para não avançar nisso aí. Hoje até países como a França discutem muito isso, né? Que a população quer o teste, mas na verdade está comprovado pela OMS que na verdade o que protege a gente é a vacinação. Mas o que a gente vai fazer aqui? O nosso protocolo é identificação diária através do nosso software, que a gente tem um aplicativo de resposta em sintomas diários, identificação do sintomático, qualquer sintoma que seja sugestivo. Esse sintomático ele é isolado, avaliado pelo médico do clube, testado e então, se testado positivo, afastado. Testagem de rotina, se eu realizo uma testagem hoje, amanhã ela perde o valor, porque essas pessoas vão estar circulando com tudo aberto, então não faz sentido eu testar todos os dias de forma testagem em massa. Então, o protocolo estabelecido é isolamento de sintomáticos ou suspeito, testagem, e então eles vão isolar e ser conduzidos pelo DM.